Testemunhos. História de hoje. O milagre. Meu nome é Rafaela, para quem não me conhece. Eu fui convidada para dar um testemunho aqui. E eu vou tentar resumir bem esse testemunho para as pessoas que sabem, que acompanharam na época, sabem que tem muitos detalhes. Eu vou tirar um pouco os detalhes só para contar o meu testemunho do início ao fim. Em 2015, eu estava grávida. No 6º mês de gestação, a minha pressão subiu. Eu estava bem durante todo aquele período e aí minha pressão resolveu subir. Num dado momento, eu precisei ser internada. E durante 4 dias fiquei ali sob os cuidados da equipe médica. A minha médica disse que se a minha pressão baixasse, eu sairia do hospital. Ou se o bebê nascesse. Portanto, se a minha pressão ficasse alta e ele não nascesse, eu ficaria até os 9 meses no hospital. Naqueles 4 dias, fazendo exames, estava tudo bem, pressão se mantinha alta, mas estava tudo sob controle. Na madrugada do dia 23 de abril, eu comecei a ter algumas dores na região do estômago. E eu lembrei que quando eu ia ao pronto atendimento, me perguntaram algumas vezes, você tem dor de cabeça ou dor de estômago? E eu sempre dizia que não. Então, aquela dorzinha, eu lembrei daquilo e falei, é melhor comunicar à enfermagem que eu estou com essa dor, né? E era uma dor leve, uma dor como se fosse quando a gente está muitas horas sem comer, e aquele vazio no estômago, era essa dorzinha que eu sentia. E aí, comentei com meu marido, que estava me acompanhando lá na internação, eu falei para ele, acho que eu vou chamar a enfermeira. Chamei, a enfermeira veio, falei para ela, estou com uma dorzinha no estômago. Ela falou, então vou ver o que tem de prescrição e vou avisar o médico. Nesse tempo que ela saiu, não sei nem se ela chegou a abrir meu prontuário, a dor já triplicou. E aí essa dor foi aumentando, aumentando, aumentando em questão de poucos minutos. A ponto de eu não conseguir ficar em pé igual eu estou aqui, eu não conseguia falar como eu estou falando aqui, tudo doía. Eu falo que se existe uma dor da morte foi aquela. Eu sentia a morte me esmagando por aqui. E claro que em pensamento eu pedia para Deus me tirar aquela dor. E meu marido também correndo para lá, chamou a enfermeira veio, me deu a medicação, só que a medicação parece que potencializava a dor. Num certo momento eu olhei para o Paulo e falei assim, acho que Deus não está me ouvindo, porque eu estou pedindo para ele tirar essa dor e a dor está aumentando. E aí eu resolvi falar com Deus em pensamento. Foi quando eu falei assim para Deus, Senhor, se eu for morrer, deixa eu morrer agora, porque eu não aguento mais 1 minuto dessa dor. E Deus estava assim me ouvindo, porque eu não morri, Ele não me deixou morrer naquele momento, né? E aquela dor continuou e eu fiquei a madrugada inteira com dor, até que às 7h30 da manhã, a minha médica entrou em contato comigo e falou que ia ter que fazer o parto. Eu estava sofrendo de uma síndrome chamada síndrome HELP. É uma complicação da eclâmpsia. Então, quando a pressão arterial sobe na gestação, né, a mãe pode ter uma eclâmpsia. Eu tive um agravante, que era a síndrome HELP. E o tratamento para essa síndrome é fazer o parto, independente do estágio que esteja a gestação. Então, eu estava para completar 7 meses. E aí fui para uma cesárea de emergência com anestesia geral para que o bebê fosse tirado. O que se esperava era que aquilo fosse o fim, né, e que eu começasse a melhorar. Na maioria dos casos de síndrome HELP é o que acontece. Faz-se o parto e a gestante a mãe, né, começa a melhorar. No meu caso, aconteceu o raro do raro, porque a síndrome é rara. Então, dentre todas as gestantes, é raro que alguém tenha a síndrome HELP. Dentre aquelas que têm a síndrome HELP, é raro que se piore após o parto. Então, eu comecei a piorar. E o João Paulo, que é o meu bebê, foi para... O meu bebê, agora ele tem 9 anos, gente, que era o bebê. Ele foi para a UTI NEO e eu fui para a UTI. Na UTI, eles faziam exames a cada 2 horas de coleta de sangue para ver como eu estava. Num dado momento, a médica da UTI, junto com a minha obstetra, chamaram minha mãe, meu marido, para dizer que pela medicina não tinha mais o que ser feito por mim. Que agora eles só iriam ter assim, uma alternativa que seria a transfusão de sangue para me manter viva por mais tempo. E aí, dentro de pouco tempo, começaram já essa última alternativa, que era a transfusão de sangue. Ao todo, no final, tomei mais de 40 bolsas de sangue. Então, quando minha família viu que já estavam na última alternativa, que era a transfusão de sangue, eles entenderam que, de fato, era sério o que eu estava passando, era muito grave. Para vocês terem uma noção, na UTI só entra uma pessoa por vez para visitar, né? Geralmente tem uma identificação, um crachazinho.
tinha momentos que eu abria o olho e eu via 5, 6 pessoas ao meu redor, porque foi liberada a visita para que a família e os amigos pudessem se despedir. Então, eles não tinham esperança de que eu fosse amanhecer viva. Acontece que a cada 2 horas faziam esses exames e observavam essa piora. E me davam transfusão de sangue para tentar prolongar esse período. Com essa piora, muita gente foi lá para o hospital, muita gente aqui da igreja, amigos, familiares, pastores. Um dos pastores era o pastor Jonas Pinho. E ele, num certo momento, conversou com a equipe médica e falou para o meu marido: o que você acha de ungir a Rafaela? E aí eles concordaram, resolveram que iriam me ungir. Eles entraram à noite, o pastor Jonas Pinho, o pastor Álvaro, meu irmão e meu cunhado, entraram para o momento da unção. Naquele momento eu tive uma semi-lucidez, se é que existe esse termo, mas é como eu me sentia, eu estava ainda naquele estágio de medicação e da anestesia geral ainda, né? Mas o pastor falou comigo, e aí ele falou assim: Rafa, nós vamos te ungir. Você entende o que é a unção e o porquê? Aí eu falei: claro que eu entendo, pastor. Estou num quadro difícil, né? E preciso que Deus resolva. E aí eles cantaram um hino, uma estrofe do Além do Rio, e o pastor foi me ungir. E eu lembro da sensação do óleo escorrendo aqui, e aí naquele momento eu fechei os olhos e falei com Deus. E aí eu pensei o seguinte: Senhor, se eu estou sendo ungida, eu estou na linha que divide, para um lado é vida, para o outro é morte. Mas eu tenho fé que o Senhor vai me deixar cair para o lado da vida. E senti que adormeci naquele momento. E no dia seguinte, algumas coisas começaram a se mostrar diferentes. No dia do que aconteceu mesmo, os meus rins pararam, o meu fígado rompeu, e depois me explicaram que aquela dor absurda era a cápsula do fígado se rompendo. As minhas plaquetas caíram a 10% do que deveria ser. E uma das características da síndrome é o rompimento das hemácias, que são as células vermelhas do sangue. No momento que passaram uma sonda urinária em mim, não saiu urina, saiu sangue, um sangue preto como um café. E de tanto sangue extravasando dentro de mim, eu tinha uma sonda nasogástrica que drenava esse sangue direto. Fiquei numa máquina que se chama Prisma, que faz o papel dos rins. Então, 24 horas por dia, meu sangue passava naquela máquina, porque os meus rins estavam parados. No dia seguinte a esse período que eu falei para vocês, a primeira coisa que perceberam foi que não drenava mais sangue naquela sonda. Então, removeram essa sonda. Já era um sinal de vitória. Eu já não tinha mais dores, estava cheia de acessos de medicação. Aquela máquina que substituía meus rins estava ligada, mas o milagre havia começado. E para resumir um pouco mais, alguns dias depois, o Paulo foi conversar com a médica da UTI e falou para ela assim: doutora, quando vocês perceberam que o quadro virou? E aí ela falou assim: olha, a cada 2 horas fazíamos aqueles exames, e ela demonstrava sempre uma piora a cada 2 horas. No exame das 10 horas da noite, eu vi uma pequena melhora, e aí foi uma esperança de que alguma coisa podia mudar. Lembra que eu falei que o pastor entrou para me ungir? Eles entraram às 9h30 da noite para me ungir. E o exame das 10 horas foi o primeiro que demonstrou uma melhora. Ali começou o milagre. E eu falo, começou, amém. Eu falo, começou porque foram dias de milagres e de vitórias que nós fomos vivendo a cada momento. Primeiro foi aquela sonda que foi removida. Depois não precisava mais de transplante de fígado, porque eu fui colocada na fila do transplante caso eu sobrevivesse. As minhas plaquetas aos poucos começaram a subir, e depois de uns, talvez 5 dias, uma semana, elas voltaram ao normal. E assim, de um dia para o outro, de repente, dobrou e chegou no nível que deveria. Saí daquela máquina que substituiu meus rins e fui para hemodiálise dia sim, dia não. Das nefros que me atendiam, ela falou assim: olha, nesses casos você pode ficar um tempo, dependendo de hemodiálise, você pode ficar alguns meses, você pode ficar o resto da vida. Então, assim, eu estava no lucro de estar viva, mas eu poderia continuar precisando de ajuda para os meus rins. Ela me falou isso num dia, eu lembro que eu pensei: ai, Senhor, só mais um milagrezinho. Não vou aguentar ficar nessa máquina. Eu passava muito mal nas sessões de hemodiálise. E no dia seguinte ela chegou, lembro da cena dela apoiando na minha cama assim, falando: queridinha, seus rins voltaram. E eu pensei: Senhor, mais um milagre, né? E a médica da UTI, quando me deu alta, ela falou para mim que ela estava muito feliz naquele dia, porque ela estava dando alta para uma paciente que ela tinha certeza absoluta que ia perder.
Então, quando eu estava lá, nos primeiros dias da UTI, eles estavam, de fato, fazendo só o protocolar, porque não tinha esperança de que eu fosse sobreviver, né? E ela falou para o Paulo uma vez que ela não sabe explicar o que aconteceu. Ela falou, eu não tenho como explicar o que aconteceu. Mas eu acredito em Deus e eu sei que eu fui só um instrumento para que a sua mulher pudesse sobreviver. E nós também acreditamos nisso, né? A minha obstetra, na ocasião, ela disse que, olhando os meus exames, ela via assim, números de um recém-cadáver. E ela não acreditava. E eu lembro dela no pé da minha cama, assim, chorando, num dos momentos também que eu abri os olhos. E quando a médica da UTI falou para ela, nós estamos perdendo sua paciente, ela está com hepatite fulminante. Ela falou, não é possível, não é possível. E aí ela olhou esses laudos dos exames e ela viu que sim, era possível, já estava muito mal mesmo. E ela me contou, depois de um tempo, que ela fez uma promessa naquela hora, que se eu sobrevivesse, o dia que ela tivesse uma filha, ia ter meu nome. E a Rafaelinha tem 6 anos agora. Ela, de fato, teve uma filha. E eu penso que Deus usa todos os meios que Ele tem para mostrar o poder dEle, para mostrar o amor dEle por nós. A minha médica contou que quando ela estava grávida, aí foi fazer o chá revelação, né, que é moda, as pessoas que sabiam da história torciam para que fosse menina. E aí as que não sabiam perguntavam por quê, e ela contava mais uma vez a história do milagre. Então nós não sabemos quantas pessoas sabem dessa história. Talvez no céu vou ter a dimensão de quem ouviu falar disso e acreditou em Deus por causa disso. E sei que eu não mereço nada, né, nenhuma dádiva de Deus. Nós não temos merecimento nenhum. Mas se eu passei por isso, para que uma pessoa passasse a acreditar em Deus, já valeu a pena. E eu quero dizer que não é em vão nós acreditarmos que Deus faz milagres ainda hoje. Não só na Bíblia, mas ainda hoje Ele faz milagres. E eu sou muito grata por estar com meu filho. Na UTI Neo ele era paparicado porque era o bebezinho que ia ficar sem mãe. Então eu sou muito grata a Deus por Ele ter me permitido criar meu filho e me permitir isso até hoje.